Incrível como o Padre Pio dedicava o seu tempo para resgate de almas. Durante seu dia a dia, o que você tem feito? O que você tem buscado fazer? Vamos ver em ricos detalhes o que Padre Pio fazia na maioria do seu tempo? Se era descansar, dormir, comer, ficar deitado, passear, viajar? Você que tem essa curiosidade como eu tenho? De ver o que Padre Pio de fato dedicava a fazer no seu dia a dia? Então fique conosco até o final desse vídeo. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo missionário, me siga pelo Instagram, que vou ficar na tela a partir de agora. E na descrição desse vídeo estão as nossas redes sociais, onde você pode interagir com o missionário. Vamos lá para o programa Padre Pio, seus milagres e ensinamentos. O Padre Pio dedicou grande parte de seu ministério sacerdotal à administração do sacramento da penitência. Em seu confessionário, frequentando durante anos por milhares e milhares de pessoas, tornou-se quase visível, sob o símbolo sacramental, a atividade do próprio Cristo, do qual se tem um reflexo nos tons graves e por vezes revolucionários usados por ele. Um jovem suíço sai exultante da confissão porque pôde expor amplamente aquilo que tinha vontade de dizer e conseguiu receber todos os conselhos que desejava. Não entende uma só palavra de italiano e nem o padre conhecia a língua dele. Um outro matou a tiros de fuzil um pobre pai de família que havia entrado em seu quintal a fim de roubar um pouco de verdura para os filhos famintos. De nada serviram as súplicas do pobrezinho, que foi morto impetuosamente. Depois de 15 anos de cárcere, o assassino apareceu em San Giovanni Rotondo e se aproxima do confessionário do Padre Pio. O padre é severíssimo com ele, que matou por nada. Depois lhe diz: tente ver o que você fez. O penitente volta-se e vê no chão o cadáver do homem que havia matado há muitos anos antes. Caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que você se inscreva e ative o sininho para quando nós postar vídeo você seja notificado. Aqui nós precisamos entender, priorizar. O que você tem priorizado na sua vida? É o exercício físico? É o passear? É o descansar? É o estudar? Nós precisamos ter prioridade para a nossa vida. O que eu posso fazer durante a semana? O que eu posso fazer no final de semana? O que eu mais priorizo? É o ficar com a família? É o descansar? É o estudar? É o passear? E com isso nós precisamos entender uma coisa. Aquelas pessoas que priorizam os estudos, você percebe que ela enriquece de sabedoria. Ela não é uma pessoa vazia, mas é uma pessoa que tem uma visão por causa dos seus conhecimentos. Agora, a pessoa que só sabe dormir e descansar, você percebe que é uma pessoa antipática. Por quê? Porque ela não tem o que dizer, ela é vazia por si própria, só vive dormindo e dormindo e dormindo. Então, ela não entende, não compreende tais assuntos que estão dizendo, porque ela está desatualizada de tudo que está passando e de tudo que estamos tratando. Então, é uma pessoa desatualizada. Agora, aquela pessoa, meus irmãos, que reza, que busca se estudar, a igreja, é uma pessoa preparada para tudo que vier e tiver. Porque o Espírito Santo, ele vem nos dar força e sabedoria. Por isso que eu convido você a comentar abaixo: São Padre Pio, rogai por nós. Entender que o projeto de Deus é assim. Nós precisamos priorizar um tempo para a oração e para estudar. Tem gente que tem priorizando só para descansar. Tem gente que tem priorizando só para ficar em casa. E nós temos que priorizar um tempo para os estudos da igreja. Nós temos que ter um tempo para estudar, para rezar. Isso são prioridades para nossas vidas.
Nós necessitamos, você necessita tanto fazer um exercício, mas também de rezar e estudar. E aqui nós temos que entender um detalhe, meus irmãos. Veja, preste atenção que eu vou te explicar aqui. Se você fica só em casa, você trabalha e volta para casa, geralmente você vai ficar sedentário, você vai ficar obeso. E com isso você vai ter que, em um momento, passar no nutricionista e você vai ter que passar a fazer academia. Porque você deixou isso acontecer. Você poderia ter evitado isso há muito tempo. Mas nós que somos cristãos pagãos, nós vamos na igreja e ouvimos a palavra, sabendo a necessidade de rezar e de estudar, nós não fazemos isso por falta de ignorância. É porque nós não dedicamos isso. Porque uma necessidade da nossa alma de nos relacionar. Porque nós somos feitos para se relacionar. Todos nós. Você que é casado, relacionar com a sua esposa. Você que tem filhos, com seus filhos. Nós somos feitos para isso e precisamos relacionar com Deus, com o nosso anjo da guarda. Sempre invocar, pedir auxílio, socorro, a proteção, bons conselhos, iluminar. Sempre. De forma constante e diária. É isso que nós precisamos experimentar no nosso dia a dia. E quando nós priorizamos isso, você percebe um semblante diferencial. Você percebe um sorriso exatamente em nosso rosto, em nossa face. Você percebe um brilho no olhar na pessoa. Por quê? Porque, meus irmãos, aquele que se relaciona, Deus fala, Deus nutre, Deus alimenta, Deus revigora as nossas forças. Veja que Padre Pio ficava no confessionário, ele priorizava isso. Veja que Padre Pio, ele de fato, meus irmãos, tinha uma pedagogia de olhar para o pecador e Deus considera a graça de saber se a pessoa estava arrependida ou não. E ali ele dizia, volta para casa, você não está arrependido. E aqueles ele se perdoava. Mas por que Padre Pio agia assim? Porque Padre Pio tinha relacionamento com Deus. Padre Pio vivia em oração. Padre Pio se entregava inteiramente ao Senhor. E aqui, meus irmãos, nós precisamos de fato entregar a nossa vida. Você que é casado, entrega seu casamento. Você que tem seus filhos, entrega seus filhos. Você que está solteiro, entrega sua vida. Mas você precisa de fato ter uma vida, se relacionar com Deus. Meus irmãos, a gente muitas vezes assim, quem é você para julgar? Verdade. Ninguém pode julgar ninguém, só Deus. Mas quando a gente fala só Deus, você não tem medo disso, não? Você não tem medo disso? Quando fala só Deus? Você imagina Deus te julgando quando você estiver diante do Senhor? Você já parou sobre isso? Parou pensar? As suas faltas, ofensas, vícios. Você já parou para pensar sobre isso? Seus defeitos de caráter, de comportamento? A sua chatice, a sua irritação. Meus irmãos, se a gente não priorizar, corrigir os nossos defeitos, combater os nossos pecados, libertar nossos vícios, o hoje, o agora, o amanhã pode ser tarde. E o dia que você estiver diante de Deus, se Deus for julgar tudo isso, ai de nós, ai de o Enio, que nós possamos hoje priorizar a nossa vida. Quem o Enio está sendo? Quem o Enio está buscando ser? O que eu estou estudando? O que eu estou buscando fazer? Se eu, o Enio, continuo mesmo, desde a primeira vez que eu fui na igreja, tem algo errado aí. Porque a palavra tem poder de me modelar, de fazer um novo homem. E aquilo que eu priorizo na minha vida, ser um santo ou continuar o mesmo. Então você está priorizando viver na carne. Se você continua mesmo. Agora, se você está mudando dia após dia, eu sei disso, que a conversão é um processo. Mas se você continua mesmo chato até hoje, tem algum problema nisso. Tem algum problema. Entende? Por quê? Porque nós fomos feitos, irmãos, para crescer em estado de graça e santidade. E isso é possível porque o próprio Jesus disse. Por isso eu convido você a clicar no botão compartilhar para que mais pessoas conheçam o nosso projeto de evangelização. Contamos com sua ajuda e sua colaboração. Ajude-nos a evangelizar. E aqui está um grande detalhe para a nossa vida. Que a gente precisa de fato viver isso no nosso dia a dia. A gente precisa ser severo. Severo em combater nossos pecados. Em se libertar dos nossos vícios, nossas manias, defeitos de caráter e comportamento. Não. Não olhe para ninguém, olhe para si próprio. Ele preciso olhar para mim mesmo.
Eu não posso te julgar. Você não pode me julgar. Só Deus. E com isso eu quero dizer uma coisa a vocês. Imagina um dia que você estiver diante de Deus. Ah, o Enio! Meus irmãos, o momento é ficar diante de Deus. E o dia que você ficar diante de Deus, e aí? Como é que vai ser, querido, querida? Então, a partir de hoje, ame Jesus. Busque Jesus. Deixe ele te modelar. Deixe de fazer um novo homem e uma nova mulher. O hoje não é dia para amanhã. Amém? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, Senhor, me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa.